Fala galera, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês de volta aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar num tema bem complexo, a psicologia da criança, na visão de Carl Gustav Jung. E aí, pessoal? Preparados para mergulhar na mente infantil? É isso aí. A gente vai junto, desvendando as ideias do Jung e entendendo como a infância, sabe, molda a gente sem a gente nem perceber. É verdade. Outro dia eu estava pensando nisso, sabe? Como a gente era quando criança, o que a gente sonhava, o que a gente tinha medo. Será que tudo isso fica guardado dentro da gente? De alguma forma. Com certeza. Jung acreditava que a infância deixa marcas profundas na nossa psique. É como se a gente carregasse para sempre a criança que a gente foi, sabe, dentro da gente. Verdade. E para entender essa criança interior, a gente precisa ir fundo, né? Sim. Mergulhar no mundo dos símbolos, dos sonhos, do inconsciente. E quem melhor para guiar a gente nessa viagem do que o próprio Jung? É verdade. Jung era um mestre em desvendar os mistérios da psique humana. E ele dedicou grande parte da sua vida a estudar o desenvolvimento da criança, buscando entender como a mente infantil funciona, como a consciência se forma, como a personalidade se estrutura. E uma das coisas que mais me fascinam no Jung é a ideia de que a consciência não nasce pronta, né? Ela vai se formando aos pouquinhos, como um quebra-cabeça que a gente vai montando ao longo da vida. É verdade. Jung comparava o desenvolvimento da consciência com a formação de ilhas. Imagina várias ilhas que, aos poucos, vão se juntando até formar um continente. Que legal. E ele dizia que os pais têm um papel fundamental nesse processo, sabia? Os pais influenciam a formação da consciência da criança. Mas como assim? Jung chamava isso de participação mística. É uma ideia um pouco complexa, mas basicamente significa que a criança absorve de forma inconsciente os estados emocionais, psicológicos dos pais. Tipo, se os pais são ansiosos, a criança também fica ansiosa. Mesmo que eles não falem sobre a ansiedade deles. Exatamente. É como se houvesse uma conexão invisível entre pais e filhos. Nossa, Uma troca energética que influencia a formação da psique da criança. caramba, a responsabilidade dos pais é enorme, né? A gente está moldando a mente dos nossos filhos mesmo sem perceber. Pois é. E por isso Jung defendia tanto a importância da educação individualizada. Ele acreditava que cada criança é única, com seu próprio ritmo, seus próprios talentos, suas próprias dificuldades. E que a educação deve levar em conta essa individualidade. Faz todo sentido, não é querer encaixar todas as crianças no mesmo molde, né? Não. Cada uma tem seu jeitinho de ser, seu jeito de aprender, seu jeito de se desenvolver. E para ajudar a criança a se desenvolver plenamente, Jung dizia que a gente precisa prestar atenção aos sonhos dela. Você sabia que ele era fascinado por sonhos? É verdade. O Jung via os sonhos como mensagens do inconsciente, né? Uma forma de comunicação da nossa alma. E ele acreditava que os sonhos das crianças, principalmente, são cheios de simbolismo, de significado. Os sonhos são como um portal para o inconsciente, sabe? Eles nos mostram o que está escondido lá no fundo da nossa mente, que a gente tenta reprimir, negar, esquecer. E o que o Jung fazia com os sonhos das crianças? Ele interpretava, tentava decifrar o significado. Sim. Jung desenvolveu um método de interpretação de sonhos. Um método que levava em conta os símbolos, as emoções, as imagens presentes no sonho. E ele usava esse método para ajudar as crianças a lidarem com seus medos, suas angústias, seus conflitos internos. Parece que os sonhos são como o mapa do tesouro, né? Eles nos dão pistas de quem a gente é, do que a gente precisa, do que a gente está buscando. Exatamente. E Jung nos ensina a decifrar esse mapa, a entender a linguagem dos sonhos, a usar esse conhecimento para nos tornarmos pessoas mais completas, mais conscientes. E além dos sonhos, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer para se conectar com a criança interior, para entender melhor quem a gente é. Jung falava muito da importância de reconhecer a nossa sombra, sabe? Sombra, que história é essa? A sombra é o lado obscuro da nossa personalidade. Aqueles aspectos que a gente tenta esconder, negar, reprimir. Nossos medos, nossas raivas, nossos impulsos negativos. Tudo aquilo que a gente não quer mostrar para os outros. E às vezes nem para nós mesmos. Mas por que a gente precisa reconhecer a sombra? Não seria melhor simplesmente ignorá-la? Fingir que ela não existe? Jung acreditava que negar a sombra é um grande erro. Porque ela continua agindo no nosso inconsciente, influenciando nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos. É como se a gente tivesse um monstro escondido no porão, sabe? Sim. A gente pode fingir que ele não existe, mas ele continua lá crescendo, se alimentando da nossa energia. E o que acontece quando a gente reconhece sombra? Quando a gente reconhece a sombra, a gente deixa de ser controlado por ela. A gente passa a ter mais consciência dos nossos impulsos negativos e assim a gente pode lidar com eles de forma mais saudável. Entendi. É como se a gente domesticasse o monstro do porão, né? A gente para de ter medo dele, a gente passa a controlá-lo, a usá-lo a nosso favor. É uma boa analogia. Jung dizia que a sombra não é necessariamente má.
Ela contém também muita energia, muita criatividade, muita força. E quando a gente integra a sombra à nossa personalidade, a gente se torna mais completo, mais autêntico, mais poderoso. Legal. Então a gente precisa encarar nossos próprios monstros, né? Mergulhar no nosso lado obscuro para descobrir o que tem de bom ali. Exatamente. E nos ensina a fazer essa jornada de autoconhecimento com coragem, compaixão e sabedoria. Puxa, quanta coisa interessante a gente já descobriu sobre a psicologia de Jung. E tem muito mais pra gente explorar, né? Com certeza. Olá, pessoal. De volta para mais um mergulho no mundo de Jung. A gente viu na primeira parte como a infância molda a gente, né? E a importância de se conectar com a criança interior. É verdade. E a gente também descobriu que os pais têm um papel fundamental nesse processo, né? Através da participação mística, eles influenciam a formação da consciência da criança. Isso, exatamente. É. E, por falar em pais, Jung defendia que a educação individualizada é essencial para o desenvolvimento saudável da criança. Lembrando que cada criança é única, né? Com seu próprio ritmo e suas próprias necessidades. Uau. E me fez lembrar de um caso que Jung escreveu de uma menina que ele chamou de Ana. Ela tinha, sei lá, uns 5 anos e já questionava tudo sobre a vida. De onde vêm os bebês, como eles nascem. Não. E os pais dela, meio sem saber como lidar com essas perguntas, davam respostas vagas, sabe? Tipo a clássica história da cegonha. Mas Ana era esperta, né? Não se contentava com essas explicações. Tadinha, imagina a frustração. E aí, o que aconteceu? Ela começou a ter medo de tudo. Desenvolveu uma fobia de terremotos, medo de que a casa desabasse. E o Jung percebeu que esses medos estavam ligados à insegurança dela em relação à origem da vida, à falta de respostas claras sobre o nascimento. Faz sentido, né? A mente da criança busca entender o mundo e quando não encontra respostas, a ansiedade toma conta. Eu me lembro conto que, quando era pequena, também tinha muitos medos. E como os pais de Ana reagiram a isso? O Jung conversou com eles e os orientou a dar respostas sinceras e adequadas à idade dela. Explicando de onde vêm os bebês, como acontece a gravidez, o parto. E qual foi o resultado? Ana se acalmou, o medo de terremotos desapareceu, ela voltou a dormir tranquilamente. A sinceridade e a clareza dos pais foram fundamentais para a saúde mental dela. Que legal! É como se ela finalmente tivesse encontrado as peças que faltavam no quebra-cabeça da vida, né? E falando em peças que faltam, Jung também destacava a importância de reconhecer os talentos da criança. Verdade? Cada criança tem um dom especial, né? É. Algo que as faz brilhar. E o papel dos pais e dos educadores é identificar esse dom e criar um ambiente onde ele possa florescer. Exatamente. Em vez de focar só nas dificuldades da criança, a gente precisa estimular seus potenciais, né? Incentivar a sua criatividade. Jung acreditava que a imaginação, a fantasia, são essenciais para o desenvolvimento da criança. E como a gente pode estimular a criatividade? Deixando a criança brincar. Yeah. Brincar é coisa séria. É através da brincadeira que a criança desenvolve a criatividade, a capacidade de resolver problemas, sua inteligência emocional. Eu lembro que eu adorava brincar de faz de conta. Criava meus próprios mundos, meus próprios personagens. Jung também falava da importância dos símbolos na vida da criança, né? Os contos de fadas, os mitos, as lendas. Sim, mas qual a relação dos símbolos com a psique infantil? Jung via nos símbolos uma forma de conectar a criança com o inconsciente coletivo, com a sabedoria ancestral da humanidade. Através dos símbolos, a criança pode encontrar respostas para suas angústias, seus medos, suas dúvidas. O inconsciente coletivo. Mais um conceito fascinante do Jung. É verdade. A gente pode pensar nele como um grande banco de dados da humanidade, sabe? Um repositório de imagens, símbolos, arquétipos que são compartilhados por todos nós. E como a criança se conecta com esse banco de dados? Jung acreditava que a gente já nasce com uma conexão com o inconsciente coletivo. É como se a gente herdasse, junto com o DNA dos pais, uma série de padrões de comportamento, crenças, mitos que fazem parte da história da nossa espécie. Então, quando a gente lê um conto de fadas, por exemplo, a gente está acessando esse banco de dados. Sim. Esses contos trazem mensagens atemporais, sabe? Que atravessam gerações e tocam a alma da criança. Eles falam sobre os desafios da vida, sobre a luta entre o bem e o mal, sobre a busca pela felicidade. E como os pais podem usar os contos de fadas para educar as crianças? Contando histórias, criando momentos de leitura em família, estimulando a criança a usar a imaginação, a criar seus próprios mundos. Mas é importante lembrar que cada criança tem suas próprias afinidades, né? O que funciona para uma pode não funcionar para outra. Então os pais precisam estar atentos para escolher histórias que façam sentido para a criança. Né? Exatamente. Observando a criança, conversando com ela, criando um espaço de confiança onde ela possa se expressar livremente. Aí sim a gente consegue usar os contos de fadas como uma ferramenta poderosa de educação e autoconhecimento. E por falar em autoconhecimento, a
A gente vai falar mais sobre a sombra na próxima parte do nosso mergulho. Com certeza. A gente vai explorar esse lado obscuro da personalidade e como integrá-lo de forma saudável. Fica ligado. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo de Jung. A gente já explorou tanta coisa, né? A influência dos pais, a importância dos sonhos, o poder da educação individualizada. É verdade. E até a sombra, né? Aquele lado misterioso que a gente guarda dentro da gente. Mas ainda tem muito a descobrir. É verdade. Lembra que a gente estava falando do inconsciente coletivo, aquele banco de dados da humanidade cheio de símbolos e arquétipos. Sim, sim. E hoje a gente vai entender como esse inconsciente coletivo se manifesta na psique da criança e como isso pode ajudar no desenvolvimento dela. Eu confesso que fiquei curioso para saber como os símbolos e arquétipos do inconsciente coletivo aparecem na vida das crianças. Pois é. Pensa nos contos de fadas, por exemplo. Histórias como Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão, Cinderela. Elas existem há séculos, né? Atravessando gerações. São clássicas, né? Todo mundo conhece. Mas por que essas histórias encantam tanto as crianças, hein? Porque elas falam diretamente com o inconsciente coletivo. Os personagens, os enredos, os símbolos, tudo isso representa arquétipos que habitam a nossa psique, como o herói, a mãe, o sábio, o trickster. Esses arquétipos seriam como modelos de comportamento. É isso? Isso. É como se a gente já nascesse com uma predisposição para reconhecer esses padrões e se conectar com eles. E os contos de fadas ajudam a criança a entender esses arquétipos, a lidar com as emoções que eles despertam. Então, o Chapeuzinho Vermelho não é só uma historinha para a criança dormir. Ela está falando de algo muito mais profundo. Exatamente. Ela fala sobre a inocência, a desobediência, o perigo, a astúcia. São temas universais que toda criança em algum momento vai ter que enfrentar. Agora entendi porque os contos de fadas são tão poderosos. Eles ajudam a criança a entender o mundo, a lidar com seus medos e desafios. E os pais podem usar essa sabedoria ancestral a favor da educação dos seus filhos, né? Como? Contando histórias. Sim, criando momentos de leitura em família, estimulando a criança a usar a imaginação e, mais importante, conversando com ela sobre a história, sobre os personagens, sobre os sentimentos que a história despertou. É como se a gente estivesse abrindo um portal para o inconsciente da criança e ajudando ela a decifrar as mensagens que estão lá dentro. É isso mesmo. E através desse diálogo a gente pode ajudar a criança a se conectar com a própria história, com a própria alma. Legal. Mas o que acontece quando a criança tem pesadelos? Esses sonhos também têm relação com o inconsciente coletivo. Com certeza. Jung via nos pesadelos uma oportunidade para a criança lidar com seus medos, com suas angústias. Então, em vez de tentar reprimir o pesadelo, a gente deve acolher a criança, ajudá-la a entender o que o sonho está tentando dizer. Isso mesmo. O pesadelo pode ser assustador, mas ele também pode trazer mensagens importantes para o desenvolvimento da criança. E através do diálogo, da escuta, da compreensão, a gente pode ajudar a criança a transformar o medo em força, a sombra em luz. Falando em sombra, a gente explorou bastante esse conceito na parte anterior, mas queria saber como a gente pode ajudar as crianças a lidarem com o lado sombra delas. Bom, primeiro é importante entender que a sombra não é algo ruim. Ela faz parte da nossa natureza humana, assim como a luz, né? O problema é quando a gente tenta reprimir a sombra, negar a sua existência. Então, como a gente pode integrar a sombra de forma saudável? Através do autoconhecimento. Ajudando a criança a se conhecer melhor, a reconhecer seus medos, suas raivas, suas frustrações e, principalmente, mostrando que é normal ter esses sentimentos. É como colher a criança por inteiro, né? Com todas as suas luzes e sombras. Exatamente. E quando a gente acolhe a sombra, a gente tira o poder dela. A gente deixa de ser controlado por ela e passa a usá-la a nosso favor. E como a gente pode fazer isso na prática? Através do diálogo, da arte, da brincadeira, criando um espaço seguro para a criança expressar seus sentimentos, suas emoções e, se necessário, buscando ajuda profissional. É verdade. A gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Existem terapeutas, psicólogos, psicanalistas que podem nos ajudar a entender melhor a psique da criança e a lidar com os desafios da educação. Com certeza. E para finalizar nossa imersão na psicologia junguiana, queria deixar uma mensagem. A criança é um ser em potencial, com uma força interior que precisa ser nutrida, guiada, acolhida. E a gente, como adultos, tem a responsabilidade de criar um ambiente onde essa força possa florescer e se transformar em algo lindo e poderoso. É isso aí. E esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pelo universo da psicologia da criança com Carl Gustav Jung. E que as ideias dele inspirem vocês a se conectarem com a criança interior e a criar um mundo mais acolhedor para as próximas gerações. Valeu, galera. Até a próxima.